A Prefeitura de São Paulo confirmou hoje a primeira morte na capital por falta de UTI e anunciou que vai transformar 3 hospitais municipais em hospitais de catástrofe, exclusivamente para pacientes com Covid-19. Novas medidas de restrição serão adotadas na cidade. Destaque da Patrícia Falkowski. Para tentar frear o avanço do vírus, o prefeito Bruno Covas antecipou 5 feriados para a semana que vem e também mudou o horário de rodízio dos veículos. No ABC, os prefeitos querem um confinamento total dos moradores. Laura Cassano. Eles enviaram um ofício ao governador João Dória pedindo lockdown em toda a região metropolitana, com interrupção, inclusive, do transporte público. Com um novo recorde na média de mortes, corpos são enterrados em sequência nos cemitérios públicos. Só aqui no cemitério da Vila Formosa, em 16 dias desse mês, foram 1.025 sepultamentos. Os cemitérios da capital estão chegando no limite. Veja também, a Federação Paulista de Futebol suspendeu a 5ª rodada do Paulistão. E ainda a prorrogação da renda básica emergencial para quase 1,5 milhão de moradores da capital. E agora, no SPTV. Olá, boa noite. Uma transferência em massa de pacientes que não têm Covid e que estão internados em 3 grandes hospitais municipais da capital. Esse é o plano da Secretaria Municipal de Saúde para abrir vagas aos doentes graves de Covid. São pacientes que dependem de um leito de UTI para aumentar as chances de sobrevivência. O repórter Wallace Lara tem as informações agora ao vivo. Boa noite, Wallace. Boa noite, Alain. Boa noite a todos. Chove forte aqui na Zona Sul de São Paulo, de onde nós falamos ao vivo agora. Essa chuva começou por volta das 6h30 da tarde, viu, gente? Por isso está batendo forte. É o seguinte, Alain, o plano do secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, com quem eu conversei agora há pouco, é o seguinte: o Hospital de Itaquera, ele já começou a transferir mulheres grávidas e crianças para hospitais próximos ali. O Hospital da Vila Maria, ele ainda pretende fazer a transferência lá de um reservatório de oxigênio, colocar um reservatório maior naquela área. O Hospital Saboia, aqui os médicos passaram, na Zona Sul de São Paulo, aqui no Jabaquara, passaram a tarde planejando como é que vai ser esse novo funcionamento desse hospital. Ao todo, serão transferidos entre 250 a 300 pacientes nessa grande operação de guerra aí, como o secretário tem classificado, uma operação de guerra para que esses hospitais possam atender os pacientes de Covid. Agora, nós observamos aqui que esse hospital, Alan, já vinha passando por algumas mudanças já por conta do atendimento à Covid. Veja os detalhes na nossa reportagem. Agora tem um muro onde antes era a entrada de pacientes do hospital. A medida foi adotada para evitar tumultos no hospital do Jabaquara, que agora só tem essa entrada lateral para os pacientes. Esse é um dos hospitais que vão transferir todos os pacientes que não têm Covid. O Hospital de Saboia, aqui no Jabaquara, é uma referência para casos de catástrofes ou acidentes. Desde janeiro, ele vem passando por algumas readequações por causa da Covid. Uma mudança que ocorreu foi no protocolo de atendimento. Desde o último sábado, quem não é considerado caso de urgência ou emergência é direcionado para outros hospitais aqui da região. Foi o caso do filho do seu Olavo. O rapaz, com dor de cabeça e problemas na visão, ficou do lado de fora aguardando a chegada de uma ambulância do SAMU para ser levada a outro hospital. Tem mais ou menos uma hora e tanto aqui. Uma hora esperando. E se chegar lá, ele não vai atender. O problema é esse. Heraldo quebrou o dedo ao consertar o telhado da casa da filha. Ele ainda conseguiu ser atendido. Eu já fiquei uma vez internado. Eu acho importante ter sido atendido. Aqui no Saboia serão criados, no total, 360 leitos para o tratamento da Covid. Só de UTIs são 100 vagas. Atualmente, tem 33 pacientes em leitos Covid de internação, 27 em leitos de UTI. O
No Hospital Municipal Valdomiro de Paula, em Itaquera, também haverá transferência de quem hoje está internado com outras doenças. Isso para abrir 180 leitos de Covid, sendo 130 de UTI. O terceiro hospital municipal que vai servir só para o tratamento da Covid é o vereador José Storopoli, na Vila Maria, zona norte da capital. A prefeitura deu um nome para essa nova rede: Hospitais Catástrofes. Esses hospitais catástrofe, eles têm condição exatamente de instalação de leitos com oxigênio, tanto para baixa e média complexidade, como também leitos de UTI. A capital chegou hoje aos 88% de ocupação de leitos e praticamente não há mais vagas. Segundo a prefeitura, hoje, 475 pessoas aguardavam uma vaga na fila de espera. Seu Jeremias, de 60 anos, está numa UPA em Pedreira, esperando um leito. O que o médico reforça é que ele não tem condições de vir embora para casa, que ele precisa de um leito hospitalar, que ele precisa estar acompanhado, que ele precisa de oxigênio contínuo. Vaga que não chegou para Renan, de 22 anos. Ele morreu esperando um leito no pronto atendimento de São Mateus no final de semana. A morte dele foi considerada hoje a primeira na fila da UTI aqui na capital. A rede de hospitais catástrofes deve diminuir, mas não evitar novas mortes na fila, como a do Renan. As vagas abertas só devem durar 2 semanas. Nos leitos que tem aqui no município, estão se tornando insuficientes em função da gravidade do momento, da transmissibilidade da doença, da pressão das internações, né? Para que a gente possa resistir nesses próximos 15 dias, conseguir atender, como sempre fizemos aqui na cidade, atender todos aqueles que precisaram de tratamento. O seu Jeremias, que a gente viu na reportagem, conseguiu no começo da noite uma vaga no Hospital da Brasilândia e já deixou a UPA. Outros hospitais também estão lotados. Essas são imagens dos corredores do pronto-socorro do Hospital São Paulo, gravadas ontem e hoje. Funcionários contam que a separação entre pacientes com e sem Covid nem sempre é feita adequadamente. As pessoas que a gente vê nas imagens não chegaram com sintomas da doença, por isso não foram testadas. Se estiverem assintomáticas, o risco de contágio é grande, porque os pacientes estão bem perto uns dos outros, como você vê nas imagens. Essa agora é a ala do pronto-socorro que recebe os pacientes com sintomas de Covid. Onde cabem 15, tem 40 pessoas. Os funcionários que enviaram as imagens dizem que a situação piorou essa semana. Um levantamento da nossa produção aponta que 346 pessoas aguardam vagas em leitos de UTI Covid na Grande São Paulo. Desde o primeiro dia de março, 65 pessoas morreram em 11 cidades da região metropolitana. 5 nas últimas 24 horas. Vamos acompanhar esse balanço aqui. São 15 mortes em Franco da Rocha, 9 em Caieiras, 2 em Jandira, 15 em Taboão da Serra, 2 em Diadema, 6 em Francisco Morato, 1 na capital, 1 em Poá, 3 em Mauá, 8 em Ribeirão Pires e 3 em Rio Grande da Serra. As novas mortes foram registradas em Taboão da Serra, Jandira, Poá e na capital, como nós vimos na reportagem. Diante do colapso na saúde, os prefeitos do Grande ABC e do Alto do Tietê pediram que o governo de São Paulo decrete lockdown em toda a região metropolitana. A repórter Laura Cassano tem as informações agora ao vivo de Santo André. Laura, boa noite para você. Boa noite, Alain. Olha, prefeitos que representam no total 19 municípios enviaram um ofício ao governador João Dória pedindo lockdown nas 39 cidades da Grande São Paulo e não só na região do Grande ABC. Eles pedem, inclusive, a interrupção do transporte público estadual. A justificativa é, claro, o avanço da Covid-19, mas, sobretudo, o aumento do número de mortes. Só para vocês terem uma ideia, ontem o Grande ABC teve o dia mais letal desde o início da pandemia. 51 pessoas morreram em 24 horas, sendo que 25, morreram à espera de um leito no hospital, né? Ou seja, na fila do sistema CROSS, que é aquele sistema que faz a regulação dos sistemas de saúde, dos serviços de saúde, e é gerenciado pelo governo do estado. No Grande ABC, a ocupação das UTIs já chega a 90% e no Alto Tietê também média de 90%. Veja agora o que disse mais cedo o presidente do consórcio do Grande ABC.
Eu, pessoalmente, nunca defendi lockdown, né, nas condições normais, sociais que a gente vive, mas o que a gente está vivendo hoje, presenciando hoje, é uma situação de exceção, de uma guerra mesmo que está colocada, e por isso esses 19 prefeitos concordaram em enviar para o governador um apelo e também uma moção de apoio, caso ele, junto com o Comitê de Contingência do Combate ao Coronavírus, delibere sobre esse lockdown. O governo do estado disse que o Plano São Paulo prevê autonomia para os municípios adotarem medidas mais restritivas do que as estabelecidas pelo estado e que as administrações municipais podem ampliar restrições de circulação de acordo com o cenário local da pandemia. Ontem a gente falou aqui no SP2 que o estado tinha ultrapassado 65 mil mortes por Covid-19. Hoje já são mais de 66 mil, como a gente confere aqui nesse gráfico. 659 mortes foram registradas nas últimas 24 horas. É o terceiro dia seguido com mais de 600 mortes por dia. No total, 66.178 pessoas perderam a vida por causa da doença no estado. Agora vamos aos casos confirmados, 17.492 nas últimas horas. Já são 2.261.360 diagnósticos no estado de São Paulo. Os médicos declararam hoje a morte cerebral do senador Major Olímpio por Covid-19. Ele completaria 59 anos no próximo sábado e deixa a mulher e 2 filhos. Sérgio Olímpio Gomes, conhecido como Major Olímpio, estava internado desde o dia 3 de março, num hospital particular da capital. Do leito hospitalar, ele chegou a participar de uma sessão do Senado, mas no dia 5 foi transferido para uma unidade de terapia intensiva. Natural de Presidente Venceslau, Olímpio ingressou na política em 2006. Foi deputado estadual por 2 mandatos e se elegeu também deputado federal. Major Olímpio foi candidato à Prefeitura de São Paulo em 2016, mas foi derrotado. 2 anos depois, concorreu a uma vaga ao Senado pelo PSL, que era o partido do presidente Jair Bolsonaro. Foi eleito senador em 2018, com o maior número de votos do país, mais de 9 milhões. Mas o parlamentar se afastou do governo e, no fim do ano passado, se contrapôs ao Bolsonaro em relação às vacinas contra a Covid, num vídeo publicado nas redes sociais. Não dá para ficar dizendo ou negando a necessidade da vacinação como o único caminho que a humanidade tem, gente. Reconhecidamente. Eu vou tomar a Coronavac. Assim que tiver certificado, eu tomo. Tomo com transmissão para o Brasil todo. Se tiver qualquer das vacinas, eu vou ser o primeiro a tomar. Mas não deu tempo. Hoje, nas redes sociais, a família informou que, por lei, terá que aguardar 12 horas para a confirmação do óbito e que está verificando quais órgãos serão doados. O Major Olímpio é o terceiro senador a morrer de Covid no Brasil. Os outros foram Harold de Oliveira, do PSD do Rio, e José Maranhão, do MDB da Paraíba. O Senado decretou luto oficial pela morte do senador por São Paulo. Sinal de alerta também para um colapso no serviço funerário. Nos 2 primeiros meses do ano, o número de enterros aumentou 15% na capital. Alguns cemitérios já estão no limite e a prefeitura vai ter que exumar corpos para liberar novas vagas. No maior cemitério da América Latina, o da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, voltou a ocorrer algo visto no ano passado, no primeiro pico da pandemia. Corpos são enterrados em sequência. Sem sair do carro por segurança, o produtor William Santos gravou os coveiros enterrando, caixão por caixão. As famílias chegam o mais perto possível para prestar uma homenagem. Os velórios para quem morre de Covid continuam proibidos. Até uma van do serviço funerário é usada para transportar mais corpos e agilizar os enterros. Só aqui no cemitério da Vila Formosa, em 16 dias desse mês, foram 1.025 sepultamentos. Os cemitérios da capital estão chegando no limite. Toda hora tem um novo enterro acontecendo. Neste mês, batemos 4 recordes seguidos de sepultamentos. No último dia 13, foram 274. No dia 14, subiu para 277. No dia 15, 292. E no dia 16, foram 336. O maior número desde o início da pandemia há mais de um ano. Antes, o recorde era do dia 14 de agosto do ano passado, 264 enterros.
Janeiro e fevereiro deste ano tiveram, em média, 15% a mais de enterros em relação aos mesmos meses do ano passado, quando ainda não havia pandemia. Foram mais de 6.600 em janeiro e quase 6.000 em fevereiro. Hoje, a Prefeitura da capital informou em nota que pode realizar sepultamentos à noite. O plano de contingência da Covid-19 prevê isso quando o número de enterros supera 400 por dia. Neste outro cemitério, na zona norte da cidade, a Prefeitura de São Paulo mandou abrir 2.000 novas vagas em abril do ano passado por causa da pandemia. Todas foram ocupadas em menos de 5 meses. Agora, segundo o Sindicato dos Servidores Públicos do município, lá dentro tem poucas vagas para novos sepultamentos. O Diário Oficial do município publicou ontem uma convocação. Chamou parentes de 1.056 mortos há mais de 3 anos para fazer a exumação e liberar novas covas. Nos últimos 4 dias foi um inferno no serviço funerário, porque eles resolveram da noite para o dia terceirizar o tráfico do serviço funerário, a operação do tráfico, né? E tiraram todos os servidores e colocaram terceirizados. Virou um caos. De quinta a domingo foi um caos na cidade, entendeu? Para os enterros. Havia até enterro até 8 horas da noite. No cemitério da Vila Nova Cachoeirinha também são feitos enterros em série. Um deles foi de Antônio Apolinário, de 67 anos. Ele morreu de Covid, mas os parentes tiveram que esperar um dia pelo sepultamento. Triste, o meu pai, ele não queria ser entubado, ele sabia que ia acontecer, porque ele começou a ficar muito fraco e quando chegou lá, ele não queria nem ficar no hospital, porque ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que ia morrer. Veja a seguir, a renda básica emergencial será prorrogada na capital. As notícias do futebol, o Paulistão está suspenso no estado. E ainda a Prefeitura da capital antecipa feriados e muda o horário do rodízio. Patrícia Falkowski. A partir de segunda-feira será das 8 da manhã até as 5 da manhã, das 8 da noite até as 5 da manhã, o mesmo horário, Alan, do toque de recolher. Agora o trânsito ao vivo, Avenida 23 de Maio, com trânsito muito complicado por causa de um alagamento ali na frente do Parque do Ibirapuera. São 7h24, o SPTV volta já. SP2 de volta, a Prefeitura de São Paulo vai antecipar 5 feriados a partir de sexta-feira que vem. Como já foi feito no ano passado, é uma tentativa de diminuir a circulação de pessoas nessa fase aguda da pandemia. Veja na reportagem do Giba Bergamin. O anúncio do mega feriado pegou a dona Rita de Cássia de surpresa. Então, não estou sabendo. No feriado eu não trabalho, né? Agora, devido isso, eu não sei como vai ficar, né? Já a dona Margarida trabalha numa indústria de confecção e ficou sabendo hoje que deverá ter folga. A nossa patroa lá já avisou e como nós estamos com bastante serviço, ela propôs, nós trabalhamos até um pouquinho depois do horário, e o sábado para nós entregarmos tudo e depois cumprir, né? No calçadão do Largo 13, as portas do comércio estão fechadas, mas dá para ver que tem muita gente na rua. É para tentar conter ainda mais essa circulação que a Prefeitura da capital decidiu antecipar 5 feriados. Corpus Christi e Consciência Negra deste ano. Aniversário da capital, Corpus Christi e Consciência Negra do ano que vem. Fica assim, sexta-feira que vem, dia 26, será o primeiro dia de feriado municipal. Os outros feriados municipais vão até o dia 1º de abril, quinta-feira, e emenda com o feriado nacional de Páscoa, na sexta-feira da Paixão, dia 2. Para poder conter essa circulação de pessoas, o município vai repetir uma medida que deu certo no ano passado e que a gente espera também surta efeitos nesse ano, que é a antecipação dos feriados municipais. No ano passado, os feriados de Corpus Christi e da Consciência Negra foram antecipados para os dias 20 e 21 de maio. O índice de isolamento social na cidade de São Paulo subiu entre 1 e 3 pontos percentuais nesses dias. Esta advogada trabalhista diz que é difícil antecipar o impacto da medida. Ela teme que as pessoas que estão trabalhando em casa usem os dias para sair, por exemplo. Mas ela destaca que, do ponto de vista do empregador, o feriado deve ser um incentivo para a dispensa dos trabalhadores.
O dia do feriado, ele pode ser trabalhado, mas desde que o empregador pague o dia com adicional de 100%. Então, pague o dia em dobro. Então, acaba ficando mais caro para o empregador manter o empregado trabalhando no dia do feriado. Para este médico, qualquer medida que vise aumentar o distanciamento é válida. Neste momento em que estamos vivendo o colapso do sistema de saúde, as medidas precisam ser mais restritivas. Nós temos que reduzir a circulação de pessoas para que este impacto na redução da circulação se traduza por diminuição de hospitalizações e mortes daqui 2 ou 3 semanas. Além dessa antecipação de feriados, a Prefeitura também publicou hoje uma portaria que suspendeu desde ontem as consultas de especialidades, avaliação cirúrgica, cirurgias e exames nos hospitais. Na mesma portaria, reforça a determinação de restrição temporária de atendimento de consultas presenciais, exames e procedimentos não urgentes na rede de atenção básica e especializada, em vigor desde o dia 8 de março. A Prefeitura da capital também anunciou mudanças no horário do rodízio de veículos a partir de segunda-feira. Com esse novo rodízio, os horários tradicionais da manhã e começo da noite ficam suspensos. A repórter Patrícia Falkowski tem as informações ao vivo para a gente. Né, Patrícia? Boa noite. Oi, Alan. Boa noite para você, para todos que nos assistem aqui no SP2. O que muda, então, é o horário, que a partir da segunda vai ser das 8 da noite até as 5 da manhã. É uma tentativa aí da Prefeitura, né, de diminuir essa circulação, diminuir também o trânsito durante o período noturno. E aí, durante o dia e a tarde, no rodízio tradicional, as pessoas podem circular com os veículos normalmente. Inclusive, essa não é a primeira vez que a Prefeitura aqui da capital mexe no rodízio para tentar controlar a doença aqui na cidade, né? A gente lembra, no ano passado, em maio, a Prefeitura fez aquele rodízio, naquele esquema de dias pares e dias ímpares. Só que a medida durou muito pouco, na época apenas uma semana. Dessa vez, a Prefeitura diz que essa mudança vai durar durante esse período da fase emergencial. Alan. Boa noite, Patrícia. E a chuva continua aí, hein? Com o novo rodízio, nada muda nas regras da Zona Azul e nas zonas máximas de restrição à circulação de caminhões e de veículos fretados. Os pagamentos do novo auxílio emergencial do governo federal devem começar em abril. Vamos ver aqui os detalhes desse pagamento. Serão 4 novas parcelas e os valores são diferentes dos do ano passado. Para famílias com mais de uma pessoa que não são chefiadas por mulheres, o valor será de R$ 250. Para quem vive sozinho, R$ 150. E mulheres chefes de família, R$ 375. Somente uma pessoa por família vai receber o benefício. E só vai receber o novo auxílio emergencial quem recebeu no ano passado. Não haverá a inclusão de novos beneficiários. Veja agora na reportagem da Ana Paula Campos. Não tem nada mais emergencial na vida do seu Jorge e da dona Marilene do que ter alguma renda. Com o fim do auxílio emergencial no ano passado, o casal teve que trocar o quarto alugado pela calçada. Sempre trabalhei, sempre paguei meu aluguel. Agora eu estou passando por essa situação. A notícia da atualização de dados que precisa ser feita no aplicativo Caixa Tem chegou até eles. Nada fácil para quem mora na rua. Eu não perco a esperança, né? A gente tem que tentar de novo. A Caixa disse que a atualização do cadastro não é obrigatória, mas vai dar mais segurança para os beneficiários. O calendário de atualização começou no último domingo, para quem nasceu em janeiro, e vai até o próximo dia 31 de março, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Para atualizar, é só abrir o aplicativo no celular, informar seus dados e enviar uma foto do titular da conta e um documento com foto. Pode ser o RG ou a carteira de motorista. Com o marido desempregado há mais de 1 ano e 2 filhos para sustentar, a Silvana está vendendo doces para ajudar no orçamento e não tira o olho do aplicativo. Todo dia eu entro para ver se tem alguma coisa atualizada, alguma informação, para ver se realmente vou conseguir receber, né? E a Prefeitura da capital prorrogou por mais 3 meses o pagamento da renda básica emergencial no valor de R$ 100 por pessoa. Quase 1.400.000 pessoas recebem o benefício. E apesar do agravamento da crise causada pela pandemia, o número de beneficiários não vai aumentar. A renda básica emergencial é para quem já era do bolso em 20 de setembro do ano passado.
Se essas pessoas forem incluídas pelo governo federal no Bolsa Família e se houver disponibilidade orçamentária, financeira, se houver necessidade de uma nova rodada de benefícios, isso precisa ser rediscutido no novo projeto de lei na Câmara para a inclusão dessas famílias. Para o coordenador geral da Rede Nossa São Paulo, o pagamento de auxílios é fundamental nesse momento de crise. A questão do auxílio emergencial, ela pode contribuir muito para a questão econômica, para as pessoas sobreviverem e, com isso, elas até poderem fazer um pouco mais de isolamento, que é fundamental para a gente poder superar a crise sanitária. O calendário de pagamento da renda básica emergencial ainda não foi divulgado. Quando for, a gente divulga aqui no SP2. Agora a hora da previsão do tempo. Anne, hoje deu uma refrescada, agora vem essa chuva forte, né? Continua assim? Boa noite. Vai continuar, viu, Alan? Boa noite para você, boa noite a todos. Hoje a temperatura máxima não passou dos 27 graus na capital. Refrescou bem, né? E está chovendo em grande parte da capital nesse momento. O CGE, inclusive, o Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura, colocou a cidade toda em estado de atenção para alagamentos. O que está acontecendo? Tem uma frente fria passando pelo litoral que encontrou calor aqui de São Paulo da semana toda. E isso acabou facilitando e continua ajudando na formação de grandes nuvens de chuva. Todos esses pontos coloridos aqui no mapa são nuvens bem carregadas. E é justamente nessas nuvens cheias de energia que se formam os raios, como esse que caiu agora há pouco na capital. E eles têm sido bem frequentes agora ao longo da noite, nesse início de noite, né, Alan? Tempestade elétrica. Exatamente. Olha, até amanhã a frente fria já vai passar e aí o vento ele vai soprar a umidade do mar aqui para o continente. Por isso, já pode chover de manhã em toda a faixa leste de São Paulo. Aqui é onde o tempo fica mais fechado. Mas repare, todo o estado tem condição de pancada de chuva, mas é aqui mesmo onde os temporais ficam mais concentrados. Na capital, a chuva de hoje, ela continua ao longo da madrugada. Esse é justamente o período em que os temporais podem ser mais fortes, mas tem previsão de chuva também à tarde e à noite, máxima de 27 graus amanhã, Alain. E no fim de semana tem a novidade do outono, né? Pois é, no sábado começa o outono às 6h38 da manhã, horário de Brasília, e esse começo da estação ainda vai ser com cara do verão, com dias ainda bem abafados, bem quentes, e a primeira onda de frio está sendo esperada só entre o fim de abril e o começo de maio. Outono é a estação da gangorra, um dia muito quente, dia seguinte frio, e é isso que a gente vai ver então ao longo dos próximos 3 meses por aí. Temos um tempinho para a gente se adaptar. Se adaptar ao né? inverno depois. Obrigada, viu? Até amanhã. Agora, a hora do futebol. O Campeonato Paulista está paralisado. A 5ª rodada do estadual, que estava marcada para este fim de semana, não vai acontecer nem em São Paulo, nem em qualquer outro estado. A decisão foi anunciada pela Federação Paulista de Futebol depois de uma reunião com os 16 clubes que disputam a primeira divisão do campeonato estadual. Em nota, o órgão informou que, após diversas tratativas com governos estaduais, municipais, CBF e federações, a rodada 5 do Paulistão está suspensa e não acontecerá neste fim de semana. Por enquanto, também foi descartada a possibilidade de acionar a justiça para garantir a realização dos jogos. Entre os 4 grandes clubes do estado, só o São Paulo defendeu essa medida. Há ainda outras 2 rodadas originalmente previstas para a próxima semana e que também podem ser afetadas pelo decreto que suspendeu todos os eventos esportivos no estado até o dia 30 de março. A federação tenta viabilizar essas partidas em outros locais e deve se reunir novamente com os clubes na segunda-feira para discutir os próximos passos. O argumento é de que o protocolo adotado para a disputa do torneio é seguro. O médico e neurocientista Miguel Nicoleles defende a paralisação do futebol em todo o Brasil. O futebol não está acima da lei. Se o Procurador-Geral de São Paulo, o governo de São Paulo e governos dos estados decretam que não tem futebol, não tem futebol. O presidente do Comitê Médico da Federação Paulista garante a segurança do protocolo. Esse protocolo emergencial, ele visa ter uma bolha, conforme foi feito no NBA, Champions League, no Major League, onde a ideia é que os atletas ficassem todos fechados. É um modelo com segurança, mas não existe modelo ideal de segurança, nem mesmo ficar em casa. Mas do ponto de vista do futebol,
Uma vez que você tenha fechado esses atletas, nós estamos beneficiando, evitando que eles contaminem, porque eles são eventuais transmissores pouco ou assintomáticos, fazendo os testes seriados antes e depois de cada jogo. O SPTV termina aqui, as reportagens estão no Globoplay. Fique agora com o penúltimo capítulo de Haja Coração. O Jornal Nacional começa às 8h30 e no G1 você encontra mais informações sobre a Covid-19. Se cuide, se proteja, uma boa noite para você e até amanhã.